tarde, quarto ano. Em nossa aula de ciências de hoje, vamos fazer um pequeno resumo sobre o que nós estudamos sobre as plantas. Nós já sabemos que as plantas, elas são muito importantes para a vida de todo ser humano, né? As plantas são seres que fazem parte do reino das plantas. Elas se destacam por ser formadas por muitas células e por produzirem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, os vegetais são muito importantes para o ambiente e para os seres vivos em geral. Sem eles, o homem e os outros animais não conseguiriam sobreviver, como vimos anteriormente no processo de produção do seu alimento. Os vegetais liberam oxigênio para o ambiente. São eles que têm clorofila, que garantem a produção e a liberação do oxigênio que respiramos. Para realizar a fotossíntese, a planta necessita de água, gás carbônico e a luz do sol. Então, preste bem atenção como está esse esquema aqui no nosso slide. Como os vegetais se alimentam? Você já sabe que os vegetais fabricam o seu próprio alimento. Para produzir alimentos, ou seja, energia, as plantas precisam de luz, gás carbônico, água e, no caso, durante esse processo, né, esse processo da fotossíntese, ele é realizado através das folhas, né? Então, a luz é absorvida pela clorofila, uma substância verde presente nas folhas. Alguns caules têm clorofila. Então, a luz é absorvida pela clorofila, uma substância verde presente nas folhas. O gás carbônico vem do ar. A raiz retira a água do solo. E a luz do sol junta tudo isso, né? E ela vai fazer o quê? Vai entrar no processo de fotossíntese, aonde ela vai estar o quê? Super alimentada, bem nutrida. E assim que ela está bem nutrida, a planta ela libera o quê? O oxigênio, que é o gás que nós e os animais precisamos, respiramos na natureza. Os vegetais também respiram. Para respirar, assim como os animais, os vegetais precisam de oxigênio. Eles retiram o oxigênio do ar e liberam o gás carbônico. A respiração é um processo que ocorre sem parar, dia e noite, noite e dia. A parte da planta responsável pela respiração é a folha. Então, a planta recebe o gás carbônico, né? Ela precisa do gás carbônico, ela capta o gás carbônico através da folha. E ao captar esse gás carbônico que nós liberamos no ar, ela automaticamente libera o oxigênio, que é o gás que nós, né, seres humanos e os animais precisamos para sobreviver. Os vegetais, eles se dividem em partes e cada parte possui a sua função. As partes da planta são raiz, caule, folha e flor. Qual é a função da raiz? A raiz, ela fixa a planta no solo e absorve os sais minerais e a água do solo. O caule, ele serve de transporte de substâncias retirada pela raiz e também sustenta a planta. A flor. A flor, ela permite que a planta se reproduza. É nela que ficam
os órgãos sexuais da planta, tá? No caso, o gineceu e o androceu. As folhas. As folhas, elas funcionam como um pulmão da planta, tá? São responsáveis pela fotossíntese por meio da captação da luz solar. E ela também é responsável pela respiração e transpiração da planta. A nutrição das plantas requer uma absorção de água e sais minerais que são retirados do solo, mais o gás carbônico que está presente no ar, mais a captação da luz do sol por meio da clorofila, substância verde que existe nas folhas das plantas, e nutrientes. Então, essa planta precisa de todos esses componentes para que ela venha o quê? Estar bem nutrida. Então, os nutrientes das plantas são elementos químicos e essenciais ao desenvolvimento das plantas. E para isso, nós temos dois nutrientes principais que as plantas não podem viver sem eles, né? Para que elas venham o quê? Estar bem alimentadas. Então, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio são elementos essenciais para a planta, constituindo assim uma boa parte dos tecidos dos vegetais. Para a fertilidade do solo, os nutrientes são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Os nutrientes absorvidos em grande quantidade são chamados de macronutrientes e os absorvidos em menor quantidade são considerados micronutrientes, sendo que todos os dois nutrientes são importantes para a planta. Nenhum é mais importante do que o outro, tá? Porque se ela tiver mais o macronutriente do que o micro ou vice-versa, ela vai ficar o quê? Com deficiência de vitamina, né? De nutrientes. Então, ela precisa na porção certa de cada um desses nutrientes, do macronutriente e do micronutriente. Para se nutrirem, muitas vezes as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem. Existem algumas plantas com características próprias para a nutrição. Vamos ver isso no nosso próximo slide. As plantas podem viver em ambientes diferentes. Há plantas que vivem na areia, há plantas que vivem na água, há plantas que vivem com as raízes nas terras, há plantas que vivem agarradas nos muros. Então, como eu já falei, elas se adaptam ao ambiente em que vivem, tá? E dele tira o quê? Os nutrientes que elas precisam. Então, cada planta tem o quê? A sua característica própria. No caso das epífitas, as aquáticas e as que vivem em lugares muito secos, as parasitas e as carnívoras, tá? Então, esses são ambientes que as plantas vivem e um não é igual ao outro, são diferentes, né? As características das plantas aquáticas são que elas vivem o quê? Em águas. As parasitas retiram o alimento de outras plantas por não produzirem o seu próprio alimento. Já as epífitas instalam-se em cima de outras plantas, mas diferente das parasitas, elas não sugam, tá, os nutrientes dessas plantas que elas se instalam. Bom, essa é a diferença da planta epífita para a parasita. As carnívoras são produtoras e também consumidoras. Elas produzem o próprio alimento, mas elas também se alimentam, elas consomem o quê? Pequenos
insetos, animais tipo sapo, moscas, né? Insetos pequenos. Plantas que vivem em lugares secos, elas desenvolvem dentro da sua própria estrutura elementos essenciais para diminuir a perda de sua água. As plantas seguem a luminosidade do ambiente para se desenvolver. Esse processo é chamado de fototropismo. As plantas também apresentam funções diferentes, né? Elas têm funções, uma serve para produzir remédio, outras para comida, outras para ornamentação, né? Então, as plantas, elas têm suas utilidades, né? Para o homem, para o meio ambiente, para os animais. As plantas também apresentam importantes funções econômicas. Por exemplo, ela é usada na fabricação de casas, móveis, papéis e ainda oferecem produtos, né, para fabricação de cosméticos e medicamentos. Agora vamos falar um pouco sobre a reprodução das plantas. A reprodução das plantas quase sempre acontece por meio da flor. O androceu é composto por estames, tá? Observe essa imagem, tá? Que sustentam a bolsa onde se encontram os grãos de pólen. Nos grãos de pólen existem as células sexuais masculinas da planta. O gineceu, que é o órgão reprodutor feminino, né? Ele é composto pelo ovário, que produz os óvulos. Nos óvulos existem as células sexuais da planta, tá? As células femininas da planta. Então, aqui do lado temos a flor feminina e a flor masculina. Aqui nós temos os estames, né? Onde estão localizados os grãos de pólen. Ali em cima eu tenho a flor, né? Que é o órgão reprodutor feminino, composto pelo ovário e pelos óvulos, né? E se transformar em fruto, enquanto o óvulo se transformará em semente. As plantas precisam da ajuda, né, dos grãos de pólen que ficam no androceu para chegar no gineceu. E uma das maneiras de se dar essa mãozinha, né, essa ajuda, quem é que fica encabida disso? A natureza, os pássaros, a água, o vento, né? Então, a natureza oferece os insetos. Eles conseguem levar, né, os grãos de pólen de uma flor a outra, oferecendo o que chamamos a polinização. Então, quando um inseto, né, leva, ou um pássaro, os grãos de pólen de uma planta para outra, ocorre aqui a polinização. Recebem também a ajuda da água, do vento e de animais, tá? Então, toda aquela ajudinha para que os grãos de pólen venham se encontrar, né, com o óvulo e fecundar, né, dando assim origem a uma nova planta. As plantas, elas podem se reproduzir dessa maneira, né, através da flor ou da semente, né? Esse tipo de reprodução é chamada de sexuada, porque aqui envolvem células reprodutivas,
né, da planta, o androceu e o gineceu. Mas as plantas também têm a reprodução assexuada, que também chamamos de vegetativa, tá? A reprodução assexuada também pode ser chamada de vegetativa. Não tem participação da flor ou semente. Para gerarem uma nova vida, as plantas precisam cair em solo. Esse solo precisa ser um solo fértil, tá? Não é qualquer solo não, é um solo fértil. Pequenas partes como esporos, folhas ou até mesmo galhos. A reprodução assexuada, ela então não tem a presença, né, da semente e nem da flor. Elas são o quê? Ela é feita, né, através de quê? De pequenas partes da planta, né, ou de células reprodutivas que a própria planta contém. A natureza, ela fornece grandes variedades de alimentos para a nossa sobrevivência. Mas existe um grupo de plantas nocivas também, tá? E essas plantas, elas não podem ser consumidas, tá? Porque elas não vão fazer bem ao organismo nem do ser humano e nem dos animais, tá? Então, elas são consideradas plantas tóxicas. Da mesma maneira que nós temos plantas úteis, nós também temos as plantas tóxicas. Então, é muito importante que venhamos ter cuidado, tá? Ao ingerirmos qualquer planta ou tocarmos. Se você não conhece a planta, se você não sabe a procedência dela, é melhor não tocar, tá bom? Então, vocês vão fazer a atividade agora, que a tia vai colocar lá no grupo em anexo. E boa atividade, tá bom? Até a autocorreção pelo aplicativo Zoom. Espero vocês lá.